Evangelho, segunda-feira da oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas corriam com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vocês dormiam. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da oitava da Páscoa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. É com grande alegria que nós iniciamos a nossa meditação nessa segunda-feira dentro da oitava da Páscoa do Senhor, a celebração da ressurreição do Senhor, o dia bendito da ressurreição do Senhor. A alegria desse dia se estende por 8 dias, tamanha a felicidade e o júbilo da Santa Igreja com a celebração da ressurreição do Senhor. E a festa da ressurreição se estende então até o próximo domingo, quando teremos a celebração do dia da Divina Misericórdia, o domingo da Divina Misericórdia. Dessa forma, a Igreja celebra o dia glorioso da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos desejar feliz Páscoa com muita segurança a todos os nossos irmãos e irmãs até o próximo domingo. Olha que coisa boa. Não vai ficar ninguém de fora. Se você ainda atrasou algum desejo de feliz Páscoa para alguém, ainda está em tempo até o próximo domingo. Pode ser que o pessoal não entenda muito, aí você tem a oportunidade de explicar que a felicidade e a importância dessa celebração, ela se estende até o próximo domingo. Hoje volta para nós o Evangelho de São Mateus, 28º capítulo, com a narração do túmulo vazio e a mensagem do anjo. Nós começamos hoje no 8º versículo. Então, os versículos que precederam o início do trecho do Evangelho que hoje a Santa Liturgia reserva para a gente, é o momento em que, após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, então nós temos aqui São Mateus falando de uma forma muito clara, ao raiar do primeiro dia da semana, o que significa dizer depois das 6 horas da tarde de sábado, como nós ouvimos no Evangelho de João, antes do nascer do sol, do domingo. Nós já estamos, depois das 6 horas da tarde do sábado, dentro do dia de domingo. Então, como a contagem dos dias na celebração litúrgica, ela começa de 6 da tarde até às 6 da tarde do dia seguinte, nós já estamos no dia do Senhor, no domingo. Maria Madalena, ou seja, depois do dia da celebração da Páscoa, né, dos judeus, Maria Madalena e a outra Maria vão apressadamente ao sepulcro. Elas foram até o sepulcro do Senhor, foram visitar o sepulcro. Visto que o sepulcro estava selado e guardado, as mulheres não podiam pensar em ungir o corpo de Jesus. Então, elas queriam apenas ver e visitar o sepulcro, né? Então, na compreensão, ou na apresentação, melhor dizendo, de Mateus, né, sendo selado e guardado por o sepulcro do Senhor pela divisão de guardas, elas foram visitar o sepulcro. E eis que acontece
uma grande coisa. Houve um terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se. Aqui, meus irmãos, a gente vai entender agora, no início do Evangelho que acabamos de ouvir, que as mulheres corriam com medo e alegria. Essa mistura de sentimentos, ela tem um significado. Bom, antes de mais nada é importante a gente saber que o nosso coração vive as experiências desse jeito mesmo, né? A gente pode ter uma grande alegria ao lado de uma experiência de medo. Mas vamos entender bem aqui o que está acontecendo. Ontem falávamos que os discípulos traziam ainda essa marca muito forte do que foi a paixão de nosso Senhor. Toda a humilhação a que o Senhor foi submetido, toda a brutalidade, a violência, o ódio com que o Senhor foi tratado, tudo que foi descarregado sobre o Senhor de maldade, de vilania por parte dos homens. E falávamos ainda que os evangelhos não contam, mas sabemos pela experiência humana que fazemos ao longo da nossa vida e que conhecemos ao longo da história, que muito provavelmente outras vozes surgiram ali naquele tempo de ameaça aos discípulos. Muito bem, pegamos o mestre, agora a hora de cada um dos discípulos vai chegar, nós vamos pegar cada um deles. Todos esses tipos de ameaça que aparecem, que a gente sabe que aparecem em contextos desse gênero. Assim como a mulher já tinha visto Pedro na casa de Caifás, mentre se aquecia no fogo, enquanto se aquecia no fogo, vocês lembram disso? E ela falou, ei, você tem um jeito de falar de Galileu, eu acho que eu vi você com ele, você se parece com ele. Então todo aquele gradual da qual nos fala São João, que faz perceber que os discípulos também são conhecidos e que também podem sofrer a mesma sorte do Senhor. Então é normal que essas vozes tenham infiltrado no coração deles medo e insegurança. Mas vejam, meus irmãos, apesar desse medo que também acompanha a experiência daquelas mulheres, elas tiveram a coragem de ir até o túmulo do Senhor para prestar-lhe uma homenagem, para visitar. Elas foram àquele lugar que estava sigilado, ou seja, o túmulo estava fechado e com os guardas na porta, que impediam que qualquer um pudesse ver o Senhor e chegar até Ele. Parecia definitivamente inacessível para sempre Jesus. Mas aquelas mulheres, a imagem do livro do Cântico dos Cânticos, traziam vivo dentro de si a memória do seu Senhor. E mesmo contra toda esperança e diante de todas as ameaças possíveis e de intimidação, elas levantaram e foram até lá. Foram visitar o túmulo onde tinha sido depositado o corpo do seu Senhor. Então já percebam aqui a tensão que existe, como se não fosse o suficiente. Já a grande tensão desse momento. Ao chegar próximo do túmulo, teve um terremoto. Bom, que o povo daquela região já tem um conhecimento dessa experiência, né, do que é a terra tremer, do que são as agitações da natureza, isso nós sabemos. Mas mais um terremoto, acabou de ter um, no dia da morte de Nosso Senhor, na sexta-feira. Então, ao chegarem ali, outra vez se sente um tremor de terra, um forte temor de terra. O Evangelho diz isso de maneira muito clara. Nós sabemos que estamos diante de um sinal que faz parte do anúncio que Mateus coloca da soberania de Cristo sobre toda a criação. Mas terremoto. E o anjo do Senhor então desce do céu e se aproxima. Como se não bastasse o medo, agora um terremoto e uma manifestação do poder de Deus. Um anjo que aparece diante delas, se aproxima e realiza algo extraordinário. Ele remove a pedra
e senta-se sobre ela. Olha que fantástico! Porque sendo o mensageiro de Deus, ao sentar-se sobre a pedra que fechava o acesso ao Senhor da vida e do Senhor da vida até nós, Deus mostra soberanamente que as portas dos céus estão novamente abertas. Pois a pedra que impedia que fôssemos até Cristo e que Cristo viesse até nós foi removida. E o Senhor senta sobre ela. Ou seja, e o Senhor soberanamente se coloca sobre ela. Não mais estará fechado o caminho que leva Cristo ao coração dos homens. Não estará mais fechado o acesso ao Senhor para todos aqueles corações que forem atraídos por Ele, que forem alcançados por seu amor. O aspecto do anjo era como um aspecto de relâmpago, as roupas brancas, e o anjo disse a elas para não ter medo, e se elas procuravam Jesus, o crucificado, olha que coisa significativa, o anjo identifica naquele momento não mais o Nazareno, não mais o filho de Davi, não mais o filho do homem, mas o título agora utilizado pelo anjo, Jesus, o crucificado. Não mais, não no sentido de que esses títulos desapareceram ou deixaram de ser usados, mas olha o título que foi escolhido por Deus agora para referir-se a nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado, Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme havia dito. Meu irmão e minha irmã, nosso Senhor Jesus Cristo crucificado ressuscitou. Naquele momento, então, o anjo diz para que elas sigam e deem a mensagem aos discípulos, que eles precedam na Galileia, que lá os encontrará e pronto, estamos no 8º capítulo. Diante disso, elas partem apressadamente do túmulo. Então elas viram o anjo e o anjo não apenas aparece para elas, mas dialoga com elas e faz um grande anúncio, como se já não bastasse. Então vamos lá, como se não bastasse a dor, o medo, as possíveis ameaças, como se não bastasse a ansiedade de ir ao túmulo e poder ser reconhecida, poder ser presa, chegaram lá e ainda tiveram um tremor de terra. Olha, sinceramente, hein, que manhã de dia agitada é essa, convenhamos. Chegando lá, tem um tremor de terra, aparece o anjo, e o anjo ainda trava um diálogo com elas. É muita coisa para um dia só, não é verdade? Não é estranho que elas tenham sentido medo e muita alegria, porque é uma tempestade de emoções e uma sequência de eventos de tirar o fôlego. O anjo move a pedra, diz que o Senhor crucificado e não deixa dúvidas e nos entrega um novo título de nosso Senhor Jesus Cristo. O crucificado ressuscitou, como disse, aleluia. E os precede na Galileia. E agora, aquelas que vieram para visitar o túmulo do Senhor voltam como arautos do anúncio novo. Aquelas que vieram trazendo consigo o medo, encontraram o anjo do Senhor e vão voltar para anunciar a boa nova da ressurreição de Cristo. Aquelas que vieram visitar foram visitadas pelo anjo e agora vão visitar os discípulos e o mundo inteiro anunciando: Cristo Jesus ressuscitou. Fantástico! Só Deus poderia fazer uma mudança desse tipo. A gente começa com um ânimo, com uma experiência, e o Senhor nos leva a uma outra completamente diferente. Aquelas que foram visitar o túmulo, ainda para chorarem as memórias da dor sofrida, não apenas são consoladas, mas são alcançadas pela verdade dos céus.
e se tornam agora arautos da verdade. Aquelas que foram derramar suas lágrimas encontraram a consolação eterna e se tornaram agora anunciadoras da consolação divina, anunciadoras da esperança. E elas partem do túmulo com as palavras do anjo, como nos diz o texto, com medo e alegria. E foram cumprir. Medo e grande alegria. Queria fazer inclusive esse parênteses aqui, porque Mateus coloca uma ênfase na alegria. Então pode existir o medo, mas a alegria é maior, né? Mesmo com medo vai, que a alegria do Senhor nos precede. E enquanto elas cumpriam, isso é fantástico, enquanto elas cumpriam o mandato do Senhor, você pensa que acabou aí? Como se já não fosse bastante terem encontrado o anjo ter falado com elas e ter dado para elas uma missão. Não acabou aí. Se amanhã estava intensa, vai ficar mais intensa agora. Porque eis que o próprio Senhor Jesus, oh meu Senhor, como sois bom, eis que o próprio Senhor veio ao encontro delas e disse: alegrai-vos. E Jesus confirma qual o sentimento deve dominar completamente os seus corações. Não mais o medo, mas a alegria. Cristo Jesus, presente, ressuscitado, dissipa todo o medo do nosso coração. Ô Senhor, vem aquecer o nosso coração, vem dissipar todo o medo que possa existir nele, das inseguranças dessa vida, das incertezas desse tempo. Vem, Senhor Jesus, sois a nossa alegria. A sua presença, Senhor, ressuscitado no meio de nós é a nossa alegria. Meu irmão e minha irmã, bendito seja Deus por cada vez que fazemos o sinal da cruz e invocamos o nome do Senhor, pois Ele está no meio de nós para ser a nossa alegria. Bendito seja a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, pois Ele está no meio de nós para ser a nossa alegria. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela sua presença em nossas igrejas. E cada vez que o medo quiser falar mais alto no teu coração, lembra do teu Senhor ressuscitado, invoca o seu santo nome e faz a memória de que Ele está nos altares de nossas igrejas, presente no Santíssimo Sacramento. O nosso Senhor está no meio de nós pela invocação de seu santíssimo nome, pelo sinal da sua cruz gloriosa. Jesus, crucificado e ressuscitado, está no meio de nós. Essa é a nossa alegria. Nenhuma tristeza será grande o suficiente para nos derrotar. Nenhum medo será grande o suficiente para nos paralisar. Nenhuma mentira será forte o suficiente para nos calar. Cristo ressuscitou e está vivo no meio de nós. Ele é a nossa alegria. Bendito seja o nome do Senhor. E como o Evangelho de hoje é forte para nós, porque toda essa sequência de acontecimentos que está se passando na vida de nossas irmãs que foram visitar o Senhor no sepulcro, se passa na nossa vida também. E o Senhor progressivamente vai se manifestando a fim de que o medo seja esmagado e superado e a sua alegria seja a nossa força. Estão percebendo o que Ele está fazendo com elas? Como é que o Senhor foi pouco a pouco se revelando, dando os sinais da sua ressurreição, até que Ele próprio, ressuscitado, aparece diante delas e elas se lançam aos seus pés, pois elas amam de todo o coração o Senhor e vieram por Ele e o seguiram desde da Galileia até ali. Não se separaram dele, e agora que o Senhor se faz ver ressuscitado por elas, elas se lançam aos seus pés em um ato de adoração, mas em um ato de profundo amor, de profunda comunhão. Senhor, me lança aos teus pés porque eu te amo. Se você um dia, incandescente de amor, entrar na sua igreja paroquial e se lançar aos pés do sacrário,
Não vai ter nada de errado nisso, meu irmão e minha irmã, porque o teu Senhor te ama e você o espera e Ele está presente por você. Ao entrar na tua igreja paroquial, ao visitar o Santíssimo Sacramento, prostra-te aos pés do teu Senhor. Temos o hábito de nos ajoelhar, mas faz durante essa oitava, essa experiência eu lhe sugiro, de ir visitando a paróquia, a capela do Santíssimo Sacramento, faz um gesto de prostração. Como fazem os antigos, ou seja, ajoelha-se e depois leva o seu corpo até próximo do chão, prostra-te diante do Senhor e diz a Ele: meu Senhor e meu Deus, eu te amo de todo o meu coração e te agradeço por estar presente no meio de nós. Eu me prostro aos teus pés, Jesus, e confio a minha inteira vida à sua divina misericórdia. Eu me entrego a ti, Senhor, e tudo o que é meu, eu coloco aos teus pés, sob as chagas redentoras de tua cruz, para que seja lavado por teu preciosíssimo sangue. Purifica-me, Jesus. Salva-me, Jesus, pois tu és o preço da minha salvação. E eu te amo e te amarei por toda a minha vida. Elas se lançaram aos pés do Senhor, meus irmãos. O abraçaram e Jesus disse para elas: não tenhas medo. E em seguida completou aquilo que o anjo lhes havia dito: ide, anunciar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. E nós falávamos a respeito disso, que a Galiléia é o lugar do novo começo. Tudo começou lá e o Senhor encontra seus discípulos ressuscitados na Galiléia. Toda a continuação do texto fala a respeito da tramóia que os sumos sacerdotes vão tentar criar para poder esconder a verdade. Mas como já falamos, não há mentira capaz de esconder a verdade da ressurreição. Nosso Senhor escolheu estar no meio de nós e por nós. Bendito seja o seu santo nome, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco e com grande alegria hoje dizemos: Ele está no meio de nós. Aleluia. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, das santas mulheres, pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia.